resolveu trazer o Rodrigo Medeiros, que é médico, angiologista e também cirurgião endovascular, para conversar com a gente sobre problemas vasculares que atingem 40% da população brasileira. E a gente quer entender um pouco mais sobre esse assunto. A gente quer entender mais, queremos falar sobre o assunto e buscar essa informação tão necessária com quem entende. E a nossa busca foi grande, não é de hoje que a gente queria um profissional para cá, porque a gente sabe que é um assunto extremamente sério e que os profissionais são profissionais que vestem a camisa mesmo. E aí a gente, graças a Deus, encontrou este grande profissional para estar hoje aqui e falar sobre o assunto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu agradeço o convite, né? Terei o maior prazer de tirar todas as dúvidas, né? Porque é um tema realmente que gera bastante dúvidas, né? E muitos mitos também, né? Diariamente eu recebo mensagens via Instagram, né? No consultório, né? Coisas que são benéficas, que as pessoas deixam de fazer achando que causam varizes e também o contrário, né? Fazem algumas coisas que não devem fazer, mas que causam varizes, né? Verdade. E assim, quando a gente fala em varizes, uma das coisas que mais chama atenção, principalmente da mulherada, são as pernas. Isso. E a gente tem que chamar a atenção da população em geral. Só para vocês terem uma dúvida, ter uma certeza, presta atenção. Nós vamos falar sobre esse assunto, porque esse assunto é importante. Um problema que, de uma certa forma, atinge demais as mulheres. São 145 mulheres por dia que se queixam, na verdade, das varizes. Um problema interno que muitas vezes a pessoa imagina só pelo lado da vaidade. Ai, meu Deus, minhas pernas. Isso. Minhas varizes, minhas microvarizes. Ai, não uso um short, não uso uma saia mais curta porque eu tenho vergonha das minhas pernas aparecerem com as varizes. Mas isso a gente tem que tirar da nossa cabeça e colocar em primeiro lugar a nossa saúde. Mulher, você que é mulher que está assistindo o nosso programa, antes de você se preocupar com as suas perninhas, com as varizes que estão ali, para o olhar, não só seu como das demais pessoas, se preocupe de dentro para fora. Porque primeiro tem que cuidar da saúde, né, doutor? Isso. Isso é muito importante, essa sua colocação, porque varizes é um tema tão importante que ele afeta tanto a autoestima das pessoas, principalmente das mulheres, né, que as mulheres elas são mais atingidas do que os homens, né, cada 10 mulheres, 7 tem varizes, né, o homem já ao contrário, cada 10, 3 tem varizes, né, então é muito mais prevalente nas mulheres. Então, tanto a parte estética como principalmente a saúde, né, então varizes, se você vê um sinalzinho, variz pequena, você pensa logo na estética, né? Mas aquilo é só a ponta do iceberg, né? Por trás daquele vasinho que lhe incomoda, que impede de você colocar um short, uma saia, ali tem uma doença chamada doença venosa, que é uma doença crônica, né? Uma doença que ela tem que ser tratada, né? Pois além da parte estética, né? A doença vai avançando, né? E pode causar várias patologias, como trombose, pode causar feridas que não cicatrizam, né? Então é importante tanto da parte estética quanto da saúde em geral. Doutor, a gente vai chamar a atenção das nossas meninas, adolescentes, vamos sim para a fase adulta, de homens e mulheres, porque a gente fala de mulher, porque a gente acaba de uma certa forma percebendo que as mulheres são as que mais chamam a atenção para o assunto. Talvez essa impressão também não chame tanta atenção, porque os homens eles são mais na deles, quando o assunto é vaidade. E realmente as varizes relacionadas à mulher, a mulher com certeza vai tocar mais no assunto, vai falar mais sobre o assunto, vai se sentir mais incomodada. Mas de fato, as mulheres são as mais prejudicadas com varizes do que os homens, ou isso é um mito? Elas são as mais prejudicadas, pensando que elas têm a maior prevalência, né? Então mais mulheres elas são atingidas, né? Então, o nosso consultório, de 10 pacientes, 8 são mulheres, né? Os homens, além de ter a vaidade diminuída em relação às mulheres, tem algumas coisas que impedem dele perceber. Por exemplo, os homens normalmente têm pelo nas pernas, né? Ele não vê o começo, o vasinho. Quando vai procurar o angiologista, já está numa doença bem avançada, né? Só que, devido à prevalência ser menor,
nós temos bem menos pacientes homens do que mulheres, né? Doutor, eu queria chamar a atenção para a gente entender um pouco mais sobre essas questões das varizes no corpo inteiro. Quais são os tipos de doenças e os problemas? Quando me chamou a atenção, quando eu ouvi falar que a questão das varizes nas pernas ou não exercícios de pernas poderiam trazer graves problemas para o coração devido às veias. E eu queria que o senhor pudesse, de uma certa forma, chamar a atenção num todo relacionado aos cuidados, na verdade, as características dessas varizes e os tipos de doenças que elas podem causar e o que nós devemos fazer. Então, assim, as varizes, ela, como eu falei, vem de uma doença crônica, né? A doença venosa crônica, ela atinge o corpo todo. Só que principalmente ocorre mais nas pernas devido à nossa posição bípede, né? Há um acúmulo de sangue nas pernas. Então, se você está com essa doença, que é uma doença genética, a principal causa é genética, tende a aparecer mais varizes nas pernas, né? Do que em outros lugares. Pronto, além das pernas, quais são os tipos de doenças que podem ser causadas ou que pode levar à morte, se caso você não cuidar dessas varizes? As microvarizes, elas vêm depois dessas varizes maiores ou é o contrário? Não, é o contrário. Então, primeiramente começam a doença pequena, aquela que vai incomodar só a estética. Se não tratada logo, vai evoluindo. Então, é uma doença crônica que vai evoluindo, pode causar, falando sobre morte, como você falou, pode causar até trombose. Trombose, o que é a trombose? É o entupimento do vaso, da veia, que pode desprender um trombo e ir para o coração e a pessoa até morrer, né? Então, úlceras, pode causar úlcera, que já é um estágio avançado de varizes também, causa úlcera que não cicatrizam. Enquanto não tratar a base do problema, as úlceras não cicatrizam. Então, digamos que seja nossa principal preocupação, a trombose e as úlceras venosas. E quais são os fatores de risco para a gente chamar a atenção da população? Bom, a gente ouve falar do cigarro, a gente ouve falar da falta de exercício físico, movimentação, a gente tem percebido que o povo tem ido fazer mais exercícios, tem se cuidado mais, mas assim, eu vejo que muitas pessoas acabam fazendo aquele tratamento das microvarizes, mas as varizes maiores que estão lá sendo afetadas, deixa para depois. Não vou ter férias agora, não vou poder fazer essa cirurgia agora. A gente precisa mostrar para quem está em casa quais são os cuidados que elas devem ter, mas o que elas devem fazer primeiro, o senhor como um profissional da área. Sim, então, a principal orientação é varizes, principal causa genética. Essa causa você não tem como fugir, você já nasceu com ela, então você não pode fazer mais nada contra isso. O que é que você pode fazer em vida? Atividade física é uma causa importante. Se você não fizer atividade física, ou seja, sedentarismo, é uma causa muito importante de varizes, né? Que algumas pessoas acham que você fazer atividade física, musculação, há o aparecimento de varizes, mas não, é o contrário. Com o fortalecimento da musculatura, né? Melhora o retorno venoso e com isso diminui o aparecimento de varizes, porque você já tem a causa genética, que essa não tem o que fazer. O sobrepeso, né? O sobrepeso também causa essa parte de variz, né? Tem que cuidar, então vida saudável, né? Não só para a área vascular, como cardiologia e outras áreas é importante. E tem algumas formas do dia a dia que não são proibidas, por exemplo, que podem aumentar também. Por exemplo, o anticoncepcional não é impeditivo, né? Pode usar o anticoncepcional, só pessoas que já teve caso de trombose, mais de uma vez, que tem que falar com o ginecologista para mudar a fórmula do anticoncepcional, mas não é proibido, certo? Então o cigarro também a gente tem que evitar. O cigarro é o principal inimigo do cirurgião vascular, né? Verdade. Isso aí não tem o que a gente falar, né? Então as principais, genética, sedentarismo e o sobrepeso. E aí, com o tempo passando, a idade chegando também, o que essa mulher ou esse homem deve fazer? Por exemplo, tem algumas varizes que muitas vezes vão para o rosto. Sim. Eu queria muito que chamar a atenção também relacionado a isso. São varizes que estão nessa mesma situação das pernas, que vão passando para outras partes do corpo. Principalmente a gente percebe nos homens. Sim, pode ocorrer. Varize é uma forma é uma doença crônica, né? Então, na vida vai aparecendo, mesmo quando você faz o tratamento de varizes, como ela vem de uma doença crônica, que é a doença venosa,
você sempre tem que fazer a manutenção. E durante a vida e com a idade vai aparecendo varizes, não só nas pernas como no corpo todo. Por isso que hoje em dia nós temos tratamentos modernos de varizes, a gente usa, por exemplo, no rosto o laser transdérmico, né, que a gente consegue fazer esse tipo de tratamento na própria clínica, não precisa parar o trabalho, assim que termina o tratamento já pode voltar, né, que muitas pessoas não estão fazendo o tratamento achando que vão ter que ficar 20 dias parado em casa, mas hoje em dia temos tratamentos e tecnologias novas, né, para esse tipo de tratamento. Pronto, quando o senhor fala assim desses tratamentos que não são tão invasivos, aí Sim. a gente chama atenção para o maior medo que a população tem, principalmente mulheres e homens, quando o assunto é fazer aquelas varizes com veias maiores. Sim. Essa história de que quando você faz uma cirurgia nessa veia maior, vai eliminar as microvarizes ou não? Elas vão continuar existindo? Ou tem sim uma diminuição bem gigante dessas microvarizes? Não, tem. Hoje em dia o tratamento de varizes, temos formas modernas, né, tecnológicas, que não precisa nem ir ao hospital. Até as varizes maiores? Todo tipo de varizes. Hoje chegamos a um ponto assim, de excelência no mercado, que nós temos, a gente chama Flebo Suite. Na clínica tem um espaço que ele é todo montado só para tratamento de varizes. Temos vários tipos de aparelhos, endolaser, laser transdérmico, né? Temos o anox, que independente do tamanho da varize, conseguimos tratar, o paciente não precisa ficar internado, não precisa de retorno, vai para casa caminhando, sem dor, tratamento totalmente sem dor. Doutor, e quais são os problemas relacionados a essas veias? Se você não fizer esse tratamento, o tempo vai passando, mesmo que seja algo genético, Sim. mas que a gente precisa chamar a atenção dessa população. É algo assim silencioso que pode acontecer com essa pessoa? É silencioso. Muitas vezes, os sintomas de variz, dor, cansaço nas pernas, inchaço, se confunde com o dia de trabalho. Você passa o dia trabalhando, chega em casa com aquele cansaço, aquela perna inchada, acha que foi devido à sua rotina, né? Mas não, aquilo é uma doença venosa que está instalado em você. E aí, com o passar do tempo, se você não fizer esse tratamento, pode afetar o coração? Não, assim, porque a doença venosa, muita gente confunde essa parte do coração. Por isso que a gente precisa falar sobre Exatamente, isso. Falam, por exemplo, da veia safena, né? Que a veia safena, ela é a principal veia superficial da perna que causa varizes. Quando ela está insuficiente, a gente tem que fazer o tratamento dela, né? Então, é uma pergunta bastante comum. Mas a gente não tem nada a ver com o tratamento de varizes com o coração, certo? São coisas diferentes. Impressionante, doutor. Por que as pessoas falam tanto sobre esse assunto todo e deixam mundo. tanto a desejar? Porque é devido àquela questão da ponte safena, que tem a cirurgia do coração, que é ponte safena. E quando a gente fala, olha, a sua varize está sendo causada pela veia safena, eles interligam o coração com problema de varize. Então é importante falar sobre esse assunto. Exatamente, muito importante. Não tem nada a ver. Pronto, entendeu? Então quem está assistindo o nosso programa agora tem que entender que quando essa veia do coração é afetada, ela não tem essa ligação com as veias da perna? Não, porque assim, ela é uma veia que ela não é do coração. Ela é usada em cirurgias do coração. Sim. Só que nós temos 4 tipos de veias safenas. Vamos explicar elas. Né? Então, temos veia safena magna numa perna e veia safena parva. E na outra também. Então, são 2 safenas magnas. 2 safenas magnas e 2 safenas parvas, que a gente chama. São 2 anteriores e 2 posteriores. Então, se uma tiver com problema, a gente pode tirar ela, fazer o fechamento através do endolaser e usar outra. Ou digamos que as 4 veias safenas estejam com problema. Pode eliminar as 4 sem problemas, que temos outros tipos de veias para fazer a cirurgia do coração, quando é necessário. Então, vamos esquecer essa ligação, o medo. Se eu precisar dessa veia para fazer uma cirurgia de coração, se eu tiver um problema de coração, pode ficar despreocupado, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito comum essa dúvida. Por isso que é bom a gente falar sobre esse assunto, porque assim, uma vida inteira. Exatamente. É uma história de uma vida inteira. Com e certeza. Quantas pessoas deixaram de procurar um cirurgião, né? Sim. Um profissional para poder fazer esse tipo de tratamento e vem sofrendo há tanto tempo com dores nas pernas, exatamente. Sofrendo com outros problemas de saúde. Agora, existem alguns outros problemas de saúde que ela pode agravar? Ou não? As veias? Pode essa questão dos sintomas, né? Paciente que fica com dor na perna, inchaço, cansaço, né? Aquela indisposição e não sabe o que da trombose, é. Né? Exatamente.
Se não tratado, chega a trombose e úlceras venosas, né? Existe algum caso, doutor, relacionado aos movimentos das pernas também? Relacionado ainda às veias ou não? Isso é mito? É mito, isso é um mito, né? Muitas pessoas perguntam, subir escada causa varizes? Não, pelo contrário, melhora, né? Impede o aparecimento de varizes, né? Porque nós temos o segundo coração, né? Temos o coração que todo mundo conhece e a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. Então, você subindo escada e fazendo atividade física, ela contrai e com isso faz o retorno venoso melhorar. Então, assim, é totalmente mito essa questão de movimentar a perna. Você tem que movimentar, se movimente, faça atividade física. Pronto, é uma das coisas que a gente percebe muito. As pessoas falam, olha, que tem problema nas veias. Quanto mais você faz exercícios, você corre o risco. Se você não procurar um profissional, você corre o risco de ter mais problemas. E é o contrário. É o contrário. É o contrário. Na verdade, Isso. quanto mais você deixa de fazer exercícios e fica parado, aí é que você vai ter problema, exatamente, né? Piora, exatamente. Então, a gente precisa chamar a atenção da população relacionado a isso. É tanto que os principais sintomas que ocorrem devido a varizes e doença venosa são no final do dia, porque quando você dorme, você está repousando com a perna para cima, então você acorda bem. E durante o dia, você vai caminhando, fazendo atividade física, não a academia que eu falo, o dia a dia, a rotina, né? Então vai piorando os sintomas se você tiver com um problema venoso. Doutor, vamos chamar a atenção das pessoas que pretendem fazer o tratamento antes, Sim. durante e depois. Quais seriam as recomendações? Hoje em dia o tratamento de varizes ele é moderno, né? É um tratamento que a gente hoje em dia faz na própria clínica, não precisa mais ir para o hospital. Aquela cirurgia que a gente chama arrancar a veia, né? Que a gente tinha que tirar a veia. Precisava de vários dias de folga. Isso, uma flebextração. O tratamento de varizes, qualquer tipo de varizes, a grossa, a fina, não tem problema. É feito na clínica, sem necessidade de internação, sem necessidade de repouso. Você não precisa tirar férias do trabalho. Você, no outro 24 horas, você pode voltar para o seu trabalho. Por exemplo, quem trabalha em pé, quem trabalha com salto, existe alguma recomendação para quem faz esse tipo de tratamento? Não. Nossa, doutor, mudou bastante, Não, mudou né? muito. Hoje em dia a gente faz, por exemplo, a via safena, que a gente antigamente, ainda hoje faz, né? Que é com cirurgia, com cortes. A gente faz totalmente sem cortes, a gente usa o endolaser, que é uma fibra de laser, tem um laser na ponta, cateteriza a veia através de um furinho na perna, a gente vem por dentro e vem fechando essa veia por dentro. Então não há cortes, não há trauma, entendeu? Então assim, hoje em dia a modernidade chegou no tratamento de varizes, graças a Deus. Só estava precisando chegar aqui no Bom Dia para a gente apresentar para quem está em casa, viu, doutor? Porque as pessoas realmente nas redes sociais acabam divulgando e dificultando a situação, né? Tantas pessoas Sim. que precisam buscar esse tipo de tratamento estão sofrendo por falta dessa boa informação. Exatamente. Não, foi assim, uma evolução enorme assim, da parte da cirurgia vascular, foi justamente o tratamento avançado de varizes, né? Assim, mudou assim da água para o vinho. Verdade, a gente fica feliz, viu, doutor? Eu acho que agora vai ter mais pessoas procurando. Faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa? Alguns cuidados que as pessoas devem ter, por exemplo, pessoas que têm problema de diabetes, pessoas que têm problemas de pressão alta. O que a gente pode falar sobre esse assunto quando o assunto também ainda é procurar os tratamentos? A prevenção. Isso, sobre a parte das varizes, o principal atividade física, né? Não fique sedentário, que isso é uma das causas, como eu falei, a genética você já nasceu com ela, agora a sua parte tem que ser feita, que é não ser sedentário, manter o peso, né? Que isso aí são 3 pilares para varizes. E tem outras menores, os 3, a genética, o sedentarismo e o sobrepeso. São essas 3 que não pode esquecer. Pronto, doutor. Doutor, as pessoas ainda comentam, o sono também influencia nesse assunto das veias ou não também? É mito? Não, é mito. A mito. gente sabe que muitas vezes tem pessoas que passam uma madrugada toda trabalhando, né? E as pessoas às vezes têm esses comentários. Olha, também não dormir durante a madrugada, porque tem gente que trabalha. Sim, pode sim. trazer problemas. Então, assim, as pessoas acabam buscando desculpas de várias formas para colocar todo tipo de doença como se fosse uma única doença na vida, né? E não é assim. O sono, assim, de uma maneira geral, se você não dormir bem, ele, para a saúde, ele é ruim, péssimo. né? Mas, assim, para varizes especificamente, não. Se você passar uma noite trabalhando, por exemplo, o que
poderia afetar seria você passar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. E para isso a gente teria algumas orientações para essa pessoa durante o trabalho, né? Doutor, fez bem o senhor ter falado a respeito de quem fica em pé e de quem fica sentado. A posição sentada também afeta ao máximo aquelas pessoas que passam o dia inteiro sentado, que não levantam nem um pouquinho para fazer algum tipo de movimento. Estar parado é um problema para as varizes. Estar parado é um problema, né? Porque como o nosso segundo coração, ele está parado, que é a panturrilha. Então você tem que se movimentar, caminhar, porque o sangue ele circula melhor, né? Então há o retorno venoso, né? Porque varizes vem das veias, né? Então se você está em pé ou sentado, a sua panturrilha está parada, né? Está sem circular. Doutor, e o que falar das meias de compressão? Essas meias que muitas vezes as pessoas costumam usar, estando ainda com as veias do jeito que estão sem fazer o tratamento. Tem gente que usa. As meias de compressão. As meias de compressão, elas são sintomáticas, né? Para tratar os sintomas enquanto você tiver com esse problema de varizes, né? Não existe nem remédio e nem meia que acabe varizes. Ela é apenas um paliativo. Então, se você não fizer o tratamento, você vai ter que usar a meia pro resto da vida para suportar os sintomas, né? Ela ajuda a suportar os sintomas, porque ela melhora a circulação, né? E quanto mais rápido você buscar esse tratamento, melhor. Não esperar a idade chegar para que você possa fazer esse cuidado todo especial, ter essa prevenção. Quanto mais cedo, melhor, doutor? Quanto mais cedo, melhor. Tanto para o tratamento, né, quanto para o paciente que vai sofrer menos, porque se você começa a tratar com o aparecimento dos vasinhos, será bem mais fácil esse tratamento, né? Até financeiramente é melhor, porque tem menos, né? Tem menos, é verdade. Porque se deixar muitos vasos e varizes, né, vai ser um tratamento mais prolongado, né? Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz? Tem o Instagram, que vai aparecer na telinha, e eu queria só que o senhor reforçasse. Tá, eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de tirar essas dúvidas, né, os mitos, né, que temos muitos mitos sobre varizes, né? Então o Instagram tá aí na tela, quem quiser mandar uma mensagem, sou eu mesmo que respondo pelo Instagram, tá certo? A minha clínica é a Clínica Anjos, né? O telefone 99423-4275, né? Então eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida e melhorar a saúde vascular das pessoas.